Paulo diz em sua carta que tudo se fez novo. Gostaria hoje de refletir sobre essa novidade de vida que surgiu a nós mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Vamos compreender essa nova vida? Primeira coisa que eu gostaria de destacar: a nova vida nos transfere pela fé. Somos transferidos do império das trevas para o reino de Jesus. Conforme descreve Colossenses capítulo 1, verso 13, você pertencia ao império das trevas. Seu senhor era Satanás. Eu sei que quando eu digo que seu senhor era Satanás, isso parece um tanto assustador. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Satanás comanda toda a estrutura social que nos cerca. E nós nos tornamos seus servos, ainda que inconscientes, ainda que não tenhamos o discernimento de que o somos. Mas quando nos deixamos ser envolvidos por essa estrutura que domina este mundo, corrupta, nos tornamos escravos dela. E essa estrutura, ela tenta fazer com que o pecado que há em nós tome conta do nosso ser. E dessa forma Satanás nos domina e se faz senhor sobre nossas vidas. Você era visitado pelos anjos caídos. Estes estavam constantemente colocando obstáculos na sua vida para você cair, tropeçar. Agora você pertence ao império da luz. Você pertence a Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. Você é visitado pelos anjos da luz. E estes te guardam para que você não tropece. Na nova vida somos transferidos da lei do pecado e da morte para a lei do Espírito da vida. Romanos capítulo 8, verso 2. Você estava preso à lei do pecado e da morte. Isso significa que seu destino era o inferno, que sua vida após a morte era um eterno ranger de dentes, sofrimento sem fim. Agora você tem o Espírito da vida, você tem a vida de Deus correndo em seu ser. Este Espírito é o selo que te confirma para viver na Nova Jerusalém. Nesta Nova Jerusalém não haverá dor, nem choro. Será uma vida cheia de alegria, de amor, de paz. A nova vida nos transfere da posição de inimigos de Deus para filhos de Deus. Conforme descreve Romanos capítulo 5, verso 10, você era inimigo de Deus. Deus não tinha como um inimigo. Entretanto, enquanto você vivia para si mesmo, vivia para o pecado, vivia para realizar seus sonhos. Você não tinha tempo para Deus. Não tinha tempo para ouvir os planos que Deus tinha para você e para o mundo. Você vivia como inimigo de Deus. E somente pessoas que se consideram nossos inimigos vivem distante de nós. Não dão ouvido quando os chamamos. Não vêm às festas quando os convidamos. Era exatamente o que fazíamos com Deus antes de conhecê-lo. Entretanto, Deus, antes mesmo de você ouvi-lo, antes mesmo de você parar para dar atenção a Ele, antes mesmo de você existir, já tinha preparado o caminho da reconciliação para você e para mim. Deus enviou seu Filho, Jesus, para pagar o preço do nosso pecado, para ser o caminho de nossa reconciliação. E todo aquele que crê em Jesus, que o recebe como seu Senhor, é feito filho de Deus. A nova vida em Cristo exige de nós crescimento, conforme lemos em Efésios capítulo 4, verso 14 ao 15. Esses versos nos ensinam que a nova vida que nos foi dada por Cristo deve ser vivida de forma a ser aperfeiçoada. Essa nova vida exige de nós crescimento.
porque ela nos foi dada para ser vivida diante dos desafios que encontramos em nosso mundo. Precisamos aprender a viver a ética do reino de Deus no mundo sem ética, sem princípios, onde cada um vive para si mesmo. Somos chamados a viver a nova vida diante das injustiças sociais, a corrupção que toma conta do nosso país, diante a falta de saúde que aflige nossas famílias, diante a insegurança, diante de tudo isso, somos chamados para sermos como Jesus Cristo. Somos chamados para amar a todos, independentemente de suas obras, de sua religião, de sua cor, de sua conta bancária. Somos chamados a perdoar a todos que nos ofenderam, a perdoar independentemente do mal que tenham nos causado. Crescer significa que não devemos parar no que já alcançamos. Isso é o que Paulo diz aos Filipenses. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 12 ao 13. Os verbos prosseguir e avançar indicam uma ação, indicam que não podemos continuar parados nessa nova vida. Estacionar é o primeiro passo para retroceder. Se nos satisfazemos em apenas permanecer nas reuniões e não sairmos levando o Evangelho do Senhor, isso poderá ser o início de nosso retrocesso. Por isso, temos de sair e pregar o Evangelho, distribuir literatura cristã saudável, apacentar e pastorear os nossos irmãos. Cada um de nós deve ser um apóstolo, um missionário, saindo de casa em casa, de cidade em cidade, espalhando a fragrância do conhecimento de Cristo e também refletindo sua glória para outros. E esse cargo deve estar muito mais intensificado hoje do que ontem em nós, porque a cada dia nós estamos mais perto da volta do Senhor. Que nossa compreensão da nova vida nos faça mais compromissados com essa vida. Nos lembremos que fomos transferidos de um império para outro, de uma lei para outra, de um estado para outro. E que, enquanto estivermos neste mundo, possamos crescer nessa nova vida, a fim de que todos possam ver Cristo em nós, até o dia em que Ele nos chamar para vivermos essa nova vida em seu reino. Deus te abençoe.